Apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro, são aproximadamente 8 horas da noite. Depois dos últimos eventos que aconteceram no Brasil, né? A tomada do poder por este atual governo, a revolta popular, a tomada aí do Congresso, do Supremo Tribunal, né? E ali do Planalto. Eu tenho uma revelação, uma direção, né, de Deus para as nossas vidas, algo que vem agora para acalmar o nosso coração, né, mediante a tudo que vem sendo profetizado e que vem acontecendo. Quem tem nos acompanhado sabe que nós estamos profetizando desde outubro, novembro, né, que uma guerra estaria para vir sobre o Brasil, né? Na verdade já estamos em guerra, primeiramente uma guerra espiritual entre o bem e o mal, né? Que vem se materializando aí na atitude das pessoas, né? Em relação à insatisfação com esse atual governo, né? Da mesma forma como nós vínhamos alertando da parte de Deus que um tempo de fome, né? Um tempo de escassez, de problemas econômicos, né, estariam vindo sobre o Brasil nesse tempo. Falamos também que quando muitos estavam dizendo que uma intervenção viria, nós profetizamos que virá uma intervenção de Deus, cremos nessa intervenção divina que vai colocar ordem no Brasil, que vai salvar o Brasil de toda a usurpação do poder. Porém, muitos já acreditavam e falavam que isso já aconteceria agora, né? Porém, nós já havíamos alertado que provavelmente a igreja não estava se posicionando como deveria e por causa disso o atual governo no dia 1º de janeiro iria tomar posse, né, da presidência e iria governar o Brasil por alguns meses, né? E isso realmente veio a acontecer, como nós havíamos profetizado em nossa última pregação. E agora eu quero trazer uma revelação do que vai acontecer aí nos próximos dias, nos próximos meses, né? Como nós havíamos dito, o Brasil havia se dividido entre Marias e Martas, ali quando Lázaro morreu, né? As Martas eram que estavam um pouco mais incrédulas, as Marias acreditando um pouco mais na ressurreição, né, de Lázaro, né? As Martas eram um pouco mais sanguíneas, acabariam aí se precipitando, tomando atitudes, né, de incredulidade. E infelizmente foi o que aconteceu, como nós vimos aí, onde as manifestações que aconteceram no Brasil estavam vindo de uma forma pacífica, né, por quase aí 65 dias. E aí, infelizmente, por causa de pessoas sanguíneas, acabaram se alterando, se exaltando e invadindo o Congresso, quebrando as coisas, algo que vai contra a palavra de Deus, né? Se precipitando de uma certa forma aí nesta guerra espiritual, mediante, claro, obviamente, a todas as injustiças que estão sendo feitas, toda a usurpação do poder, né? Vinda aí de juízes e de pessoas que, de uma certa forma, aí fizeram alianças escondidas para governar o Brasil. Porém, né, as Martas se precipitaram, nós alertamos que isso poderia acontecer, né? Dissemos que para as pessoas tomarem cuidado com esta guerra, porque aqueles que não estivessem aí com o Espírito Santo, né, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, poderiam morrer, poderiam de uma certa forma também vir a ser presos. Infelizmente foi o que aconteceu, né? Como ficamos sabendo aí do campo de concentração, onde mais de 1.000 e poucas pessoas foram ali detidas. Algumas sequer nem estavam, né, no dia lá do vandalismo e foram inclusive presas injustamente, ao qual nós sabemos que já está acontecendo, né, uma perseguição aí espiritual contra a Igreja de Cristo, onde senhoras, senhores, pessoas aí de idade
acabaram sendo presas e foram, né, até enviados a presídios, da mesma forma como também alguns tiraram a vida, outros morreram por falta de atendimento, né? Mas infelizmente nós já havíamos profetizado e já vínhamos falando que tudo isso poderia acontecer no Brasil, que estaria para acontecer no Brasil, e que nós precisamos nos posicionar dentro da visão correta e caminhando da forma correta para que ninguém mais venha a se machucar, ninguém mais venha, né, nesta guerra a ter um alvo em suas costas. Então, como nós sabemos, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra hostes espirituais da maldade no reino celestial, né? Então esta guerra ela é vencida através do jejum, ela é vencida através da oração e do posicionamento correto na hora certa, no lugar certo, da forma correta, né? Então eu queria passar aqui que o povo conseguiu concretizar ali 70 dias de manifestação, né, que vinha sendo pacífica até que foi interrompida. E esse número 70 dias nos remete a algo profético, né, nos remete inclusive a algo que me faz lembrar na palavra de Deus de uma passagem ao qual eu quero estar trazendo para vocês, que está em Gênesis, capítulo 50, né, em relação à morte de Jacó, aonde José então vai e leva ali o corpo de Jacó, de Israel, né, para Canaã, para ser sepultado, né? Então aqui no verso 1 diz assim: então José se lançou sobre o seu rosto, o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou, né? Então nós vemos que infelizmente aqui a esperança, né, dos patriotas, da maioria dos brasileiros, de que este governo não tomasse posse, morreu junto com a ida do capitão para outra nação, morreu junto com o exército não intervindo, aonde muitos ali traíram, né, como nós também já havíamos profetizado que isso aconteceria, que haveria traições, né, dentro do exército. Então tudo que a gente vinha profetizando aconteceu, e agora o que eu vou falar que vai acontecer aqui nos próximos dias, nos próximos meses, né? Deus está permitindo que tudo isso aconteça, como eu disse, para que muitas pessoas que votaram de uma forma errada, colocando no poder pessoas que são declaradamente de outras religiões, né? Religiões aí que não servem a nossa luz, ao nosso Senhor Jesus, né? Aonde infelizmente aprovam aí o aborto, a liberação das drogas, não é? Casamentos aí homossexuais ou até mesmo entre pais e filhos, coisas que estão aí para acontecer e serem liberadas sobre a nação, que infelizmente vai totalmente contrário à palavra de Deus e à Bíblia Sagrada, né? Então nós já vínhamos dizendo que Deus ia permitir o povo passar por isso, até mesmo esses que votaram neste governo, né? Permitir um tempo de fome, um tempo onde a economia iria cair, onde pessoas passariam mais necessidade, para que eles viessem a entender que eles votaram de uma forma errada, e que, óbvio, além de todos os rumores que existem, né, de insegurança em relação às urnas, né, em relação à lisura, né, dos votos e da conferência, né, que infelizmente foi negado aí pelo governo às Forças Armadas e aos brasileiros, né, o fato dessas pessoas terem votado de uma forma errada, mesmo sendo cristãos, também fez com que o país e o Brasil chegasse a esse ponto. Então também por causa do erro destas pessoas é que os brasileiros vão passar este período que eu estou dizendo aqui agora de alguns meses, né, de escassez, de revoltas, de manifestações populares, né, uma guerra realmente, como está acontecendo, já houve uma intervenção, né, federal em Brasília. Nós já havíamos profetizado que haveria também aí uma intervenção onde os exércitos iriam para as ruas, né, aonde até entrariam dentro de casas, né, de uma certa forma, onde a gente já tem aqui
notícias de que infelizmente pessoas estão sendo perseguidas, né? Até mesmo alguns deputados, outras pessoas, né, que se manifestaram sendo presos, né, tendo os seus lares invadidos, revirados, né, como temos aí pessoas que invadiram aí, polícias que invadiram casas para poder fazer tudo isso, nessas averiguações. Então tudo aquilo que nós vínhamos profetizando vem acontecendo, né? E eu quero me atentar agora aqui nestes versículos para que você não seja pego desprevenido, como nós já vínhamos falando, que a igreja está sendo já perseguida no Brasil, estamos se aproximando dos fins dos tempos, não é? Aonde nós temos que estar unidos, obedientes a Cristo Jesus, buscarmos em jejum e oração, não pecarmos mais, caminharmos em santidade, aqueles que estavam afastados da igreja voltarem para a igreja, não é? Porque serão dias difíceis, dias de trevas, aonde precisaremos clamar e unidos buscar a luz de Deus para prosseguir e clarear o nosso caminho, né? Então aqui José chora ali sobre o pai Jacó, que havia trocado de nome Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Então o povo que luta com Deus, né, havia morrido, né, havia ali a esperança morrida, né, o patriarca ali havia falecido, né, o capitão já não estava mais no controle do leme, do barco, não é? As esperanças haviam mirrado, não é? E José ordenou aos seus servos e aos médicos que embalsamassem o seu pai, e então os médicos embalsamaram. Cumpriu-se 40 dias, porque assim se cumpre os dias de embalsamação, e os egípcios choraram por 70 dias. Então este período de 70 dias onde o povo esteve nas ruas se manifestando, muitos chorando, nós vimos muitos idosos, muitos patriarcas, matriarcas, pessoas de igreja, pessoas que não eram de igrejas, apenas pais de família, homens de bem, né, por 70 dias clamando na porta de quartéis, né, chorando por uma intervenção divina, né, para que viesse aí a justiça, para que não acontecesse tudo que tem acontecido, né, onde a Constituição tem sido rasgada, né, algumas aí leis constitucionais não ter sido respeitadas, né, no Brasil, até mesmo aí na prisão destas pessoas nós sabemos que leis foram rasgadas, não é? Enfim, e vocês já sabem de tudo isso. Eu quero me atentar à palavra profética do que vai acontecer nos próximos dias para que você corresponda da forma correta. Espere em Deus, aguarde em Deus a solução, para que você não venha passar mais dificuldades e mais problemas, como muitos já estão passando. Muitos desses que foram como Martas, né? Não ficaram em casa, como nós alertamos, não é? Existem lugares mais seguros para você ficar, né? Se você não é um homem de guerra, se você não é um homem que vai estar à frente da batalha, não vá a essa guerra. Fique em casa orando, nós alertamos. Como nós alertamos, ou então fique nos QGs, em lugares mais seguros, né? E aqueles que infelizmente aí foram como Martas, acabaram aí sendo presos e acabaram aí passando por problemas. Porém, como eu disse, Lázaro morreu, tinham as Marias e as Martas, porém Lázaro vai ressuscitar, ou seja, o Senhor Jesus não vai deixar a nação brasileira, não é sofrer eternamente, ele vai ressuscitar a esperança, o amor, né? Vai ressuscitar a justiça, vai trazer uma intervenção divina sobre o Brasil, né? De que forma nós ainda estamos clamando para entender os tempos e as estações, de que forma isso virá e quando isso virá. O prazo que Deus tinha me dado em novembro era de 8 meses, não é? Então isso significa que até junho, julho, teoricamente nós passaríamos por essa tribulação, né? Por esse período de perseguição, por esses problemas aí na política, na justiça brasileira, né? No cotidiano brasileiro, na economia, não é? Aonde muitos aí até passariam fomes, talvez faltariam gasolina, talvez faltaria produtos, né, na dispensa, onde nós alertamos, vá para o mercado, compre alimentos, né, estoque grãos, estoque enlatados, porque no momento que, né, mudar a economia, começar a não valorizar mais, o real não for mais válido, se talvez começarem rumores de implantação de uma moeda única, né? Aqui na América Latina, o valor vai cair, né?
do nosso dinheiro. Então aqueles que têm recursos em poupanças ou guardados aí nos bancos deveriam trocar por dólar, né? Não ter mais dinheiro nos bancos porque poderia cair os sistemas, poderia cair a luz, a internet, poderia acontecer algo mais rígido aí em relação a uma guerra mais materializada no Brasil aí por causa destas martas, destes descontentes, né? E que estão aí tentando fazer aí a mudança, uma revolução no Brasil. Então isso tudo nós estamos profetizando que está acontecendo e vem acontecendo. Deus já havia nos mostrado através de sonhos, visões, através de outros profetas também, que têm conversado conosco, que têm exposto para nós também aquilo que tem tido de revelação no Brasil, não é? Então voltando aqui para a palavra, né? Aqui diz então que José ele pede para Faraó para poder então aí, né, levar o seu pai para Canaã. Então o que está acontecendo aqui nós já temos visto, né? Haverá um tempo aí de alguns meses aonde passaremos por uma tribulação, aonde, né, os Josés terão que conviver com Faraó, terão que ter um diálogo com Faraó, infelizmente, não é? Nós já temos visto aí governantes, né, de alguns estados como de São Paulo, enfim, tendo um pouco mais de diálogo com este atual governo, não é? Porque neste momento não existe solução, né? Somente orar, esperar a iluminação, esperar a justiça divina, não é? Estamos sobre um governo, né, infelizmente aí, de uma certa forma, como a maioria acredita, corrupto, né? Onde pessoas estão no governo e que teremos que obedecer por um momento estas leis, né? Aquilo que está sendo decretado, mesmo que são, de uma certa forma, anticonstitucionais, não é? E, como eu disse, o povo de Deus, ele é obediente à palavra, ele é obediente a Deus, é um povo manso, um povo pacífico, um povo que não pega em armas, não é? É um povo que não vai perder a sua salvação para ganhar o mundo, não é? Mas existem aí as martas, existem aí os sanguíneos, aqueles que infelizmente continuarão esta guerra aí, não é? Pessoas que estão no exílio, que perderam tudo, que perderam casas, empregos, recursos, onde bens foram apreendidos, onde coisas, né? E que estes continuarão nesta guerra e não sabemos aí o que vai acontecer nos próximos meses, estamos orando, mas até junho e julho, provavelmente aí estaremos debaixo desta opressão demoníaca. Então, como eu estava dizendo aqui, haverá um certo diálogo agora, né, entre os Josés, aqueles que estão no governo, mas no governo de Faraó, no governo da Babilônia, e terão que dialogar, não é? Serão aqueles que nos ajudarão a alimentar o povo de Deus, ajudarão o povo a permanecer, né, mais protegidos mediante a essa guerra, né? E aí a palavra de Deus diz: subiu, pois, José para sepultar o seu pai, né? E aí vem, como também toda a casa de José e seus irmãos, a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gozém os seus pequeninos, os seus rebanhos, o seu gado. E subiram com ele tantos carros como gente e cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai, um grande pranto por 7 dias. Nós vamos entrar agora num período, né, que eu até convido vocês, a nação brasileira, de jejum de 7 dias, né? Iniciar aí segunda-feira até mais ou menos dia 22. Convido você a jejuar conosco, orar e clamar para que venha uma iluminação após esse sepultamento, esse falecimento, né, de Israel, de Jacó, que era aí o que estava acontecendo, esse governo anterior, que era um governo cristão, que vinha aí nos iluminando, mas que infelizmente foi subjugado pelas trevas. Então este é um período agora de jejum, de oração, para que nós possamos nos situar, como agir, como nos posicionar neste tempo, como igreja, né? Então, por isso aqui diz, por 7 dias, né, houve um pranto. Tá? Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto da eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Amel Mizraim, o qual está além do Jordão. Né? Aí eu quero me atentar aqui para o próximo capítulo, tá? Que vai falar agora a respeito dos próximos passos do que este governo
que está agora governando o Brasil, vai começar a decretar contra a Igreja de Cristo, contra os cristãos, contra aqueles que servem a Deus, tá? Em Êxodo 1 diz assim: ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Então a página virou, né? Agora o Egito está governando o Brasil, né? Depois que morreu ali José, aí também agora novamente, né, nessa passagem já fala que morre também José, aquele que sepultou Jacó e Israel, né? E aí o povo ficou num exílio por um determinado período, né? E aí o que aconteceu? Os egípcios, né, começaram então a dizer o seguinte, ó: disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e retire-nos da terra. Então este governo, sabendo que nós cristãos, que a Igreja de Cristo é muito forte no Brasil, vão começar a perseguir a igreja. Vão começar a determinar algumas leis, né? Vão começar a perseguir de uma forma mais clara, escancarada, até mesmo através de leis, a Igreja de Cristo, tá? Então fique atento em relação a isso. Aí no verso 11 diz: portanto puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava. Ou seja, eles vão começar também a colocar tributos, não é? Impostos, vão começar a decretar coisas contra a Igreja de Cristo, contra as pessoas, né? O aumento de impostos, tanto para os trabalhadores, quanto para aqueles também que são igreja, né? Instituições mesmo religiosas, tá? Para tentar paralisar, para tentar enfraquecer a igreja, para tentar impedir o crescimento da igreja, para tentar fechar as igrejas, né? Então algumas leis e algumas coisas, até mesmo tributárias, começarão agora a acontecer no Brasil, justamente para tentar paralisar a igreja, né, e dificultar. E como eu disse, o aumento de impostos para os trabalhadores, né, e haverá um período aí onde a igreja passará por um estreito, e também os trabalhadores, aonde haverá um tempo aí, como eu disse, de escassez, uma economia vai estar ruim, né? Nosso dinheiro não vai estar valendo muito, então é bem complicado o que vai estar por vir, né? Então por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza, assim lhes amarguravam a vida com pesos, serviços em barro, em tijolos e com toda sorte de trabalho no campo, enfim, de que todo o serviço em que os faziam servir com dureza. Falou o rei de Israel, falou o rei do Egito, as porteiras das Abreias, enfim, começarão aqui a perseguir, né, os filhos, né, assim como foi decretado aqui, né, que não deixassem aí os primogênitos crescer e nascer. Então esse será um tempo agora que virá sobre a igreja do Brasil, tá? Então o que eu tenho para passar para vocês, né, não adianta de uma forma rebelde, não é? Sem a direção de Deus, agir de uma forma louca, né? E querer aí se precipitar e você, sua família, se colocar aí em situações que venham a complicar a sua vida, né? Então neste momento a direção de Deus, né, para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida é entrarmos num período de 7 dias de oração e de jejum e aguardar a iluminação de mais, né, do que virá pela frente, de como devemos nos comportar, mas acima de tudo, devemos continuar congregando, estarmos unidos, jejuando, clamando, estocando alimentos e nos protegendo e ajudando uns aos outros. Amém? Então, que a fé, a paz e a esperança continuem no teu coração, crendo que Jesus virá, mas que essa intervenção, como eu disse, virá do alto. Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse, como eu já havia falando, né, para que toda a idolatria a homens caísse por terra. Homens nos ajudam, homens podem ser capitães, podem estar à frente, confiamos neles,
acreditamos neles, esperamos neles, porém a nossa maior esperança tem que estar em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. E como eu disse, Deus ia permitir que tudo isso acontecesse, e o próprio Espírito Santo que habita em cada um dos seus é quem conduziria o Brasil à libertação. E é isso que Deus vai começar a fazer nos próximos dias. É o Espírito Santo de Deus dando revelações, sonhos, planos e projetos para cada um dos seus filhos, e conduzirá a igreja para se posicionar no tempo certo, no local certo e na hora certa, para que haja então aí a libertação do Brasil. Amém? Fiquem com Deus. Apóstolo Gustavo Reis da Igreja Luz. Acesse as nossas redes sociais, @Igreja Luz com 2 Es, no Instagram e no Facebook, ou no YouTube, Apóstolo Gustavo Reis, nosso canal. Tá? Quem puder nos ajudar com Pix, nós cuidamos de uma instituição de caridade no Guarujá, onde alimentamos, fazemos almoços, né, para crianças e também para pessoas aí com dependência química, né, onde cuidamos aí de uma instituição. Então, se você quiser nos ajudar, e-mail aplanejamento@gmail.com, tá bom? aplanejamento@gmail.com. Vai aparecer Jamila Alves. Você pode estar nos ajudando aí a manter esta obra solidária que nós temos lá no Guarujá. Pode também nos procurar com roupas mesmo, né, doando diretamente roupas ou até mesmo alimentos, para que nós possamos ajudar com cestas básicas as pessoas que lá moram. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.